Muito bem, na área, voltando aqui na Multi TV, o segundo bloco aí na área e mandando um alô especial, Roger. A galera tá parando a gente aí na rua, né? Parabenizando pelo programa, parabenizando a você, né? O André aqui. Enfim, então quero mandar um abraço aí pro grande maestro Cleiton. Pois é, grande Cleiton aí que parou a gente na rua, olha, parabéns. Também o Silveira da 1001, o Bim, grande Bim, Sebastião da Padaria 5000, o Ítalo, que é o nosso Itinho aí do hospital, também para os amigos da Prefeitura de Macuco, né, que parabenizaram aí o programa, enfim, a todos aqueles, né, que param a gente na rua, aquele abraço carinhoso aí do André Duarte e também do Roger Noronha. Roger, nesse segundo bloco, né, vamos falar aí de Libertadores, né, já que tivemos aí os dois times do Rio foram eliminados, né? O Botafogo perdeu na Argentina 3-0 e o Flamengo acabou perdendo no Maracanã 3-2 para o Leão. Fala primeiro aí do Botafogo, Roger, o que você achou? Olha, o que eu acho interessante no futebol, por isso que nós somos apaixonados pelo futebol, o brasileiro é apaixonado pelo futebol. Você lembra no último programa que nós fizemos na área, aqui na Multi TV, nós estamos falando como que ia ser complicado para o Flamengo. Isso na penúltima rodada. O Flamengo ia jogar fora de casa na altitude e o Botafogo ia jogar em casa. Se ganhasse, estava classificado. Uma semana depois inverteu tudo. O Flamengo conseguiu o resultado fora de casa, o Botafogo perdeu dentro de casa, aí para a última rodada inverteu. O Botafogo ia ter que ganhar na Argentina e o Flamengo precisava de uma vitória simples no Maracanã. Então o futebol é apaixonante por causa disso. Em uma semana você muda o panorama todo. E infelizmente muita gente botafoguense, flamenguista, pergunta o que aconteceu com o time. E eu volto a bater na mesma tecla, cara. Não existe um bom time sem um bom comandante. O Fluminense, quando trouxe o Muricy pro Fluminense, quando assumiu, o Muricy assumiu o Fluminense, campeão brasileiro. O Abel, campeão brasileiro. Então, todos os times que investem em treinador bom de ponta estão sempre brigando do meio para cima da tabela, cara. Então, o Botafogo, depois de 17 anos sem ir na Libertadores, me coloca um treinador que nunca disputou a Libertadores, nunca disputou um brasileiro. Então, em vez de pagar o Jorge Wagner, que não estou falando que para mim é um excelente jogador, experiente e tal, mas com o salário dele pagava um treinador de ponta para o Botafogo. Para o Botafogo, para a torcida, para o time era muito melhor. Então, para mim foi uma decepção o Botafogo, até porque nós comentamos a responsabilidade do Botafogo de ir adiante na Libertadores, que priorizou a Libertadores, fez um papel ridículo no campeonato estadual e priorizou a Libertadores. Então, para mim, era obrigação do Botafogo, um grupo teoricamente fraco, era obrigação ganhar. Infelizmente ficou fora e aumentou a responsabilidade. Aí que você não entende. Saiu da Libertadores, troca o treinador. Por que não trocou antes? Não sabia que ia dar certo. E outra coisa, Roger, eu levantei a tese seguinte: Flamengo e Botafogo perderam a classificação Libertadores dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã. E com a torcida, e não pode culpar a torcida. A torcida foi em peso, apoiando, a torcida foi o 12º jogador das duas equipes. O Flamengo lotou, a torcida do Flamengo lotou o Maracanã na última rodada, e a do Botafogo, todos os jogos lotaram o Maracanã. Então, o Flamengo chegou a virar o jogo com o Bolívar, né? Na antepenúltima rodada, acabou, em vez de segurar o resultado 2-1, é o que eu falo, que você está falando, faltou a experiência do técnico. Peraí, vamos segurar. Viramos um jogo difícil, 2-1, 0,5 em Libertadores, são 3 pontos. E não aconteceu isso. O Flamengo foi pra cima, deixou o João Paulo sozinho lá, tomou o gol do empate. E contra o Leão, o Flamengo muito afoito, torcedor em cima, o Flamengo fez até uma boa partida, mas acabou perdendo. Então a classificação do Flamengo e do Botafogo foi jogada fora. As duas classificações, né, se perderam no Maracanã, tanto o Botafogo quanto o Flamengo. Aí que eu comento o que eu falei no último bloco, que a respeito de você ganhou o estadual, acho que tá tudo bem. Ganhou o estadual, tá tudo bem, o time é competitivo, o Jaime, o melhor treinador do Brasil, que ganhou o campeonato estadual muito fraco, diga-se de passagem, público ridículo. Eu acho que foi, não tenho a estatística, deve ter sido o pior público. O melhor público foi na final, foi na final. Quase 50 mil torcedores, 42 mil pagantes. Agora, se a gente tiver a média das partidas, cara, não deve ter dado 10 mil por partida no campeonato estadual. Então eles estão matando o campeonato estadual do Rio. E tomara que o ano que vem repense o modelo de você fazer a competição, porque realmente foi uma decepção em termos de público. Mesmo modelo desse ano. E é uma decepção, tem tempo ainda de rever. Mas, se continuar do jeito que está, cada vez vai piorando mais. Então, infelizmente, o Flamengo saiu precoce e nós comentávamos só da Libertadores, só do time carioca. Nós vamos continuar comentando Libertadores agora, falando do Grêmio, que para mim é um time muito bem montado, muito bem treinado. Tomou um sapeca hoje. Tomou um sapeca, mas tem jogadores
acostumado a disputar Libertadores, chamam responsabilidade. Então, para mim, um forte candidato ao título Libertadores, o Grêmio. O Cruzeiro, depois desse gás que teve, quase foi eliminado da competição, conseguiu a vitória fora de casa, depois conseguiu classificação em casa. Então, para mim, vai crescer muito na competição. E tem o Galo, né? E tem o Galo, que sempre vai dar trabalho pela sua torcida, por jogar na Independência, que é um estádio típico de Libertadores. Então, são os 3 times que a gente vai comentar a história deles daqui para frente. Lembrando que, pegando aqui, o Atlético pega o The Strong, né, da Bolívia na Libertadores. Cruzeiro. O Cruzeiro pega o União Espanhola. Eu tô pegando o Grêmio pega o Nils, da Argentina, que é um jogo complicado, que jogar na Argentina é sempre complicado. Então nós vamos falar da Libertadores da próxima fase. E foi a primeira vez que o Brasil teve 3 times desclassificados logo na primeira fase. Né? Fato histórico aí pro futebol brasileiro. Bem, Roger, vamos dar uma rodada aí pelos campeonatos, né? Em São Paulo, hein? Ituano campeão nos pênaltis. O Ituano venceu o primeiro jogo por 1-0, perdeu o jogo de volta por 1-0, nas penalidades 7-6 para o Ituano do Doriva, né? Doriva que montou um esquema, e o Ituano vencendo aí o campeonato paulista. E não pode, com todo o mérito, né, André? Porque muita gente fala, não, foi zebra. Não foi zebra, se ele tivesse só eliminado São Paulo, que ele eliminou São Paulo, depois foi pro Palmeiras, depois Santos. Então ele pegou os 2 melhores times da competição, que foi o Palmeiras e o Santos, foram os 2 melhores times da competição. E o São Paulo, que tem a tradição, e então, com todo o mérito, jogou certinho. É um time que reconhecia a limitação, sabia que não dava para jogar de igual para igual com o Santos, com o Palmeiras, com São Paulo. Então jogava fechadinho, foi a melhor zaga do campeonato. A melhor defesa do campeonato foi a defesa do Ituano. Então isso já diz tudo, que o time jogava fechadinho, aproveitando o contra-ataque, fazendo gol. Foi assim que o Palmeiras ganhou de 1-0, indo para a final contra o Santos, e com o Santos a mesma coisa. Ganhou de 1-0 o primeiro jogo, forçando o Santos a sair pro ataque na segunda partida. O Santos conseguiu um gol de pênalti do Cícero, né? O Cícero fez um gol de pênalti, perdeu um pênalti na primeira partida, que podia ter mudado a história do campeonato, mas enfim, o Doriva fez um excelente trabalho à frente, não foi sorte. E o Ituano, a gente estava conversando aqui até com o nosso produtor aqui, nosso presidente aqui da TV, o Ituano já disputei também em 2002, disputei uma final contra o Ituano, Super Campeonato Paulista, com São Paulo, que eu fui campeão também, deu um trabalho danado, empatamos de 0-0 em Itu e ganhamos de 3-0 no Morumbi, sagrando campeão paulista na oportunidade. Então é um time que investe muito, a torcida é apaixonada pelo futebol, e a cidade acompanha. Hoje foi muita gente de Itu assistir o jogo no Pacaembu. Tá certo, vamos para Minas então. Atlético Mineiro e Cruzeiro, o primeiro jogo ficou 0-0, e o segundo 0-0 também. O Cruzeiro jogava aí por 2 empates, e o Cruzeiro da minha amiga Cris Araújo, Roger, veio de Minas há pouco tempo, tá morando em Cordeiro, é cruzeirense roxa, ou melhor, cruzeirense azul, né? Azul celeste. Então tá aí o Cruzeiro, campeão mineiro, com 2 empates em 0-0. O Cruzeiro jogou, eu estava em São Sebastião do Alto ontem, queria até mandar um abraço pro pessoal de São Sebastião do Alto pela recepção que foi lá, aniversário da cidade, um grande abraço. E eu comentei isso com alguns vascaínos. Pô, você acha do meu Vasco? Eu falei, pô, o Vasco pode se complicar no regulamento, porque para mim jogou melhor a primeira partida. A segunda partida, o time do Vasco, para mim, é mais certinho do que o time do Flamengo. Você vê que tem todo mundo marca, todo mundo aparece para jogar, tem tranquilidade na saída de bola. É um time mais treinado que a equipe do Flamengo. E eu falei que podia se complicar no regulamento. Isso aconteceu em Minas. O Atlético Mineiro se complicou no regulamento, o Cruzeiro jogou pelo regulamento, 2 empates 0-0, e quem tinha que se expor era o Atlético, tinha que sair para jogar, para buscar o resultado. E o Cruzeiro jogou fechadinho, explorando o contra-ataque, conseguiu segurar a equipe do Galo e sagrou campeão também com todo o mérito lá em Minas. Muito bem, agora vamos para Rio Grande do Sul. Olha o Inter, hein? Venceu no estádio do Grêmio a primeira partida por 2-1, né, de virada, e hoje vencendo por 4-1, então foi 6-2 para o Internacional, não deixando dúvidas nenhuma, o Inter colorado campeão gaúcho. É verdade, Renata Funk tá bem, né? Falando nisso, vamos pedir ao nosso produtor e podia trazer um assistente de palco pra gente também, né, cara? Podia trazer um assistente de palco aí. Imagina, André, você com a Renata Funk do lado aí. Vou ficar quieto, não vou tecer nenhum comentário, porque sabe como é que é? Porque eu até estranho. Porque Mãe Joana. A Mãe Joana. A Mãe Joana, eu acho, né, meu amor? Mãe Joana pode, né?
Manjola pode. Ô, Bruno, eu tô estranhando, só que ele tá fazendo muita média, cara. Chegou falando que torceu pro Flamengo. Agora não quis. Não torci pra ninguém. Não quis omitir opinião agora sobre duas assistentes que a gente podia fazer. O Tchan não faz aquele negócio de contratar dançarina nova, não sei o quê. Vou contratar. Meu amigo, vou te falar uma coisa. Você que falou isso comigo, cara, antes de começar o programa. A sua esposa é baixinha, não, né? Não. Pois é, rapaz. Só não queira ver uma esposa baixinha nervosa. Mas a minha paulista e filha de militar, cara. Caramba. A minha é brava. Eu queria mandar um beijo também, já que a gente fazer média. Beijo pra Patrícia, minha esposa. Que tá... Olha, só brincadeirinha. Isso aí o André falou comigo antes de começar o programa. Fui eu, com certeza. Foi eu. Aí, tá certo. Enfim, vamos falar do Inter, vamos voltar a falar do Inter. Não, vamos falar da Bahia. Vamos falar do Inter. Então, o Inter, o Inter mostrou, o elenco do Inter é muito bom, é aquilo que a gente falou. Eu acho que o time do Sul investe muito em jogadores estrangeiros, isso numa final pesa muito, e o Inter não deixou dúvida sobre quem está melhor no momento. Então, uma vitória, um chocolate, se fosse domingo de Páscoa, meu amigo, a torcida do Grêmio ia chegar cheio de ovo de Páscoa para casa, porque tomou um chocolate do Inter, cara. Pois é, então agora vamos pro Campeonato Baiano, e o Bahia é campeão baiano, venceu a primeira partida 2-0 e hoje 2-2, então Bahia em cima do arquirrival. O Vitória, o tricolor baiano é campeão. Acabando com a hegemonia do Vitória, né? O Vitória há muito tempo, na última década, praticamente levava nas costas o Campeonato Baiano. O Bahia começou a investir muito bem. O Bahia no CT, sem treinamento, começou a investir na categoria de base, começou a fazer um trabalho de recuperação. Bahia que tem uma torcida, eu joguei lá, eu posso falar que eu joguei em 94 e depois em 99, é uma rivalidade incrível. Já cheguei a pegar Fonte Nova com mais de 100 mil torcedores, e o Bahia, pela reestruturação, pelo que está fazendo, o trabalho que está fazendo, o Vitória que começa a abrir o olho agora, porque o Bahia está começando a dominar o cenário baiano. Catarinense, Figueirense campeão, venceu o Joinville 2-1, Figueira aí levantando a taça no Catarinense. O Figueirense que a gente fala, que a gente cobra de todos os times carioca, cara. A estrutura do Figueirense é fora de série. Tem um centro de treinamento maravilhoso, tem um estádio muito bom para os seus jogos. Então é um time que investe na base, investe em estrutura, e a consequência é essa, né? Você está sempre disputando título. O Figueira também, mesma coisa do Vitória antes, também passeia no campeonato tranquilo, está sempre disputando a final, e mais um título merecido para o time do Figueira. Bem, Paranaense, tivemos aí o empate entre Maringá e Londrina, e nos pênaltis ficou 1-1, e nos pênaltis 4-3 para o Londrina campeão paranaense. E a surpresa são os times grandes, né, cara? Do Paraná, até o Curitiba que ficou fora, Paraná Clube. Então esses times tradicionais estão ficando fora, e a gente volta a comentar, né, André? A mesma coisa. Tem que se investir em estrutura, tem que se investir em categoria de base, porque esses times menores de expressão têm a facilidade disso, tem a prefeitura que ajuda, e a consequência estão sempre agora cutucando os grandes e tirando a hegemonia dos grandes. Pois é, e mais um campeão foi o Atlético Goianiense, que venceu por 1-0 o Goiás. Então, o Atlético Goianiense campeão goiano. Merece. O Atlético Goianiense é um time que paga certinho, tem uma estrutura muito boa. Eu conheço vários jogadores, colegas meus que jogaram comigo em São Paulo, foram para lá e adoraram a estrutura do Atlético, o profissionalismo que o Atlético cuida do futebol profissional, e a consequência é essa: ganhou do arquirrival do Goiás, que o Goiás precisa rever alguns conceitos também. O Goiás perdeu o Rodrigo e perdeu o Walter, né? O Arley tá lá ainda? Tá, né, cara? O Arley, eu acho que tá com 72 anos, né, cara? É goleiro do Goiás. Quando eu comecei no infantil, ele já era goleiro titular do Goiás, agora tá na reserva lá. E disse que ele manda no Goiás, hein? Disse que ele tira presidente, coloca presidente, escala jogador. A fama dele lá não é muito boa, não, hein? Então esse negócio de goleiro mandar não é só... Bem, a gente volta daqui a pouquinho, o último bloco na área, aqui na Multi TV, o canal feito por você.